Jogador tem lesão grave e tá fora da temporada. Mais problemas graves aí no São Paulo. Vamos falar também sobre o jogador incomodado aí dentro do São Paulo, Gabriel. Que história é essa? Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar muito mais sobre o clássico contra o Corinthians domingo lá em Brasília. Vamos falar sobre torcida visitante, tá uma confusão aí. Vamos comentar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Seguinte, rapaziada, olha só. Hoje, sexta-feira, São Paulo se reapresentou já para iniciar a preparação para o jogo de domingo. Domingo tem São Paulo e Corinthians às 4 horas da tarde, lá no estádio Mané Garrincha. Olha aí, na reapresentação do elenco, após a quinta-feira de descanso, os atletas foram divididos em dois grupos. Jogadores que atuaram mais tempo contra o Botafogo fizeram um circuito de recuperação na parte interna e também no gramado. Já o restante trabalhou no campo. As atividades com bola contaram com fundamentos técnicos de posse de bola, saídas longas e um trabalho de enfrentamento em duas equipes. O time ainda treina no sábado antes de viajar para Brasília, tá? Então essas aí foram as atividades que o Zubeldia e sua comissão fizeram aí com o elenco do São Paulo nesta sexta-feira, né? Foi de reapresentação. O São Paulo infelizmente foi eliminado na quarta e quinta-feira os jogadores ganharam folga e se reapresentaram hoje, e essas foram as atividades que eles fizeram hoje. Amanhã tem treino de manhã, sábado, e depois do treino tem viagem para Brasília, né, onde a gente joga contra o Corinthians no domingo, tá bom? Seguinte, rapaziada, olha só, já vamos entrar no tema aí, tá, sobre mais um desfalque aí que o São Paulo vai ter, e um desfalque que provavelmente não joga mais esse ano, tá? Informação do Globoesporte.com. O São Paulo ganhou nesta sexta-feira um desfalque para o clássico contra o Corinthians no domingo em Brasília. O meio-campista Michel Araújo sofreu um trauma durante o treino, foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele iniciou o tratamento no Refis e, por enquanto, não há informações sobre cirurgia, tá? Essa informação que o GE trouxe, tá? Teve essa lesão aí, foi diagnosticada essa lesão aí no ligamento colateral medieval do joelho esquerdo. Aí o que acontece? Essa informação que o GE trouxe, tá? Segundo o Arnaldo Ribeiro, o Michel Araújo está fora da temporada, tá? Fora da temporada, segundo o Arnaldo Ribeiro, ele não joga mais esse ano, e a discussão agora é se o Michel Araújo vai fazer um tratamento conservador ou se vai precisar fazer cirurgia, tá? Como ele está fora da temporada, é uma lesão bem grave e, segundo o Arnaldo, ele não joga mais na temporada de 2024. Mais um jogador do São Paulo que tem lesão grave, né, cara? A gente já teve o Pablo Maia com lesão gravíssima, tem que fazer cirurgia e tá fora da temporada. O Alisson, a mesma coisa, lesão grave, cirurgia fora da temporada, né, cara? Então o Michel Araújo é mais um aí, um desfalque importante, ele que vinha fazendo bons jogos aí, né, o jogo de ida contra o Botafogo no Newton Santos, ele entrou bem pra cacete, né, cara? Aquelas chances que o Luiz Gustavo teve de fazer o gol, saiu do pé do Michel Araújo, ele que botou, né, aquele cruzamento na cabeça do Caleri, só que o Caleri finalizou, né, era pra ele cabecear, o Caleri perdeu o gol do Newton Santos, foi o cruzamento do Michel Araújo, ele que entrou muito bem naquele jogo, e agora não joga mais esse ano, como trouxe o Arnaldo Ribeiro. Infelizmente, mais jogadores aí desfalques do São Paulo, né, cara? São Paulo já tem, como foi o Alisson, o Paulo Maia. Aí você tem o Patrick Lanza, que ali foi mais um acidente, né? Não foi uma lesão em si, foi mais um acidente que teve contra o Palmeiras. Teve o Ferreirinha, que teve uma lesão grave, podemos dizer assim. Não grave, que fez cirurgia, né? O Ferreira ainda volta esse ano. Mas uma lesão chata ali, que tirou ele do momento mais importante da temporada, né? Contra o Galo na Copa do Brasil ele não tava, e nem contra o Botafogo. Mais lesões aí atrapalhando o São Paulo, né, cara? Mais uma péssima notícia aí no Tricolor. São Paulo nunca perdeu para o Corinthians em jogos fora do estado, rapaziada. Olha só, são 3 jogos com uma vitória do São Paulo e 2 empates. Lá em 1965, um amistoso na Ilha do Retiro, em Recife, terminou 1-0 para o São Paulo, tá? Em 1965. 30 anos depois, os dois times se enfrentaram em outro amistoso, no Serra Dourada, em Goiânia, e terminaram no empate por 2-2. A última vez que jogaram longe de São Paulo, valeu uma taça. Foi o torneio da Flórida, competição de início de temporada, disputada nos Estados Unidos em 2017.
era a final da competição que terminou em 0-0 com o São Paulo sendo campeão nos pênaltis. Assim, óbvio, primeiro que o recorte é bem pequeno e dos 3 jogos, 2 foram amistosos, né? Um na Ilha do Retiro que o São Paulo ganhou, o outro foi empate no Serra Dourada e o outro foi um torneio de pré-temporada. Resumindo, não é nenhum jogo oficial, né? Eles nunca jogaram oficialmente aí em jogos clássicos, né? No caso do São Paulo e Corinthians nunca jogaram aí um jogo oficial fora de São Paulo, só esses 2 amistosos e esse torneio de pré-temporada aí, mas São Paulo nunca perdeu, estamos invicto, né? 2 empates, 1 vitória pro São Paulo, e mesmo que não sejam jogos oficiais, São Paulo tá invicto aí, né? E vamos ter esse jogo contra o Corinthians agora no domingo, lá em Brasília, né, cara? Agora a gente só tem um brasileiro aí pra lutar por uma vaga direta na Libertadores e a diretoria fez questão de tirar o Morumbi aí do São Paulo, onde o São Paulo enfraquece bem mais e tem detalhe, vai ter vários shows ainda esse ano no Morumbi, o Arnaldo até tinha trago essa informação no canal dele, de que o São Paulo tem grande chance de jogar apenas mais 3 jogos só 3, tá? Daqui até o final do ano no Morumbi, que vai ter vários jogos do São Paulo que vai ser fora do Morumbi aí. Esse contra o Corinthians não vai ser no Morumbi, vai ser em Brasília. O jogo contra o Vasco, por exemplo, já foi confirmado também em Brasília, que a gente já comentou aqui durante a semana. E vai ter outros jogos aí que o São Paulo também deve jogar em Brasília, tá? Então, tem grande chance de a gente jogar só 3 jogos esse ano e vai saber lá quando que vai ser o próximo jogo do São Paulo no Morumbi. Isso daí a gente nem sabe. Né, por causa de shows aí no Morumbi, e a gente tá aí nessa luta para buscar uma vaga na Libertadores sem o nosso estádio. Vamos perdendo essa força aí de jogar em casa, né, cara? Esse negócio de show, olha, eu vou contar um negócio pra vocês, cara. É complicado, viu, cara? É complicado porque é mais dinheiro entrando nos cofres do clube, mas ao mesmo tempo prejudica o time dentro de campo. E eu vou repetir de novo, tá? Se o São Paulo tivesse avançado na Copa do Brasil contra o Galo, a gente ia jogar a semifinal fora do Morumbi. Tem gente que nem se atentou a isso, com o absurdo que é isso, tá? É porque o São Paulo foi eliminado, mas se tivesse passado a gente ia jogar a semifinal fora do nosso estádio, cara. Você tem noção do absurdo que é isso aqui? Eu acho que uma coisa é, sei lá, você pode jogar contra o Vasco, por exemplo, no Brasileirão, fora do estádio, beleza, para um jogo de Brasileirão, roda dali normal do Brasileirão, contra o Vasco, beleza, mandar esse jogo em Brasília. Agora, clássico contra o Corinthians, jogo contra o Vasco, fora outros jogos que já teve fora do Morumbi, uma semifinal de Copa do Brasil, se a gente tivesse passado, também ia ser fora. Cara, isso é um absurdo, cara. São jogos muito importantes pra gente tirar da nossa casa. Isso aí que o show é importante, que dá dinheiro, mas tem jogo, cara, que não justifica a gente ter que jogar fora do estádio. E esse contra o Corinthians é mais um, né? Mais um aí. Vamos chegar perto do jogo contra o Corinthians de uma eliminação, momento tenso aí, triste, né, por essa eliminação do São Paulo, e o jogo vai ser em Brasília, né, cara? Vai ser em Brasília com o Corinthians brigando para não cair dentro da zona de rebaixamento e o campo vai ser neutro, né, o que ajuda muito o adversário. Bom, vamos lá, rapaziada, olha essa informação aí do Alexandre Vieira, acabamos de comentar sobre Libertadores, tá a informação que o Alexandre Vieira traz, ó. O São Paulo tem um pacto para a Libertadores agora. O São Paulo entende que é obrigação terminar no G4. Todos os setores do clube vão se mobilizar para terminar o ano de forma digna entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. Tá? Então o São Paulo, né, já está se mobilizando aí, porque entende que o G4 é obrigação e concorda também. G4, classificação direta para a Libertadores de 2025, é obrigação, tá? Diferentemente do que aconteceu contra o Botafogo, eu falo isso com muita dor no coração, eu fico muito triste em falar isso aqui, mas eu vou ter que repetir o que eu falei pra vocês depois do jogo contra o Botafogo. Infelizmente, com muita dor no coração, a gente não tinha a obrigação de se classificar contra o Botafogo. Como assim, galera? Não tinha obrigação? Cara, os caras investiram 1 trilhão de vezes mais no São Paulo, gastaram muito mais que o São Paulo, o técnico deles tiveram muito mais reforços que o São Paulo para Libertadores, né? Pô, o time do Botafogo, 4, 5 jogadores, metade do time do Botafogo que jogou contra o São Paulo, metade daquele time chegou agora, na metade do ano, na final do meio do ano, eles acabaram de chegar e já jogaram. O Zubeldia teve aí 4 reforços, né? Todos por empréstimo e nenhum jogou. O Juan não jogou, o Jamal Lewis não jogou, o Santiago Longo não jogou e tá faltando um, que é outro? O Marcos Antônio? Foi, acho que é. Não, também não jogou contra o Botafogo. E metade do time dos caras acabou de chegar na janela do meio do ano. Gastaram 20 milhões de euros em um, 8 milhões de euros em outro, não sei quantos milhões de euros em outro. Os caras tiveram muito mais investimento. Eles fizeram muito mais para poder chegar na Libertadores do que o São Paulo.
e por isso que a gente não tinha obrigação de passar. Eles gastaram mais, trouxeram mais jogadores e tem um time superior ao São Paulo. Por isso que, infelizmente, a gente não tinha a obrigação de passar. É triste falar isso porque eu queria vir aqui falar que o São Paulo contratou um monte de jogador. Pô, o São Paulo tem condição de contratar o jogador que quiser, gasta não sei quantos milhões de euros em um, tem a obrigação de disputar todos os títulos, mas infelizmente o São Paulo hoje não vive essa situação. Muito triste eu falar isso, mas é um fato, né, cara? Os caras gastaram muito mais e tem mais jogador, mais investimento aí para poder chegar na Libertadores, coisa que não aconteceu com a gente. Os caras fizeram mais para estar onde está do que o São Paulo, né? O nosso técnico teve, pô, daí para comparar as contratações que o nosso técnico teve com as contratações que o Arthur Jorge teve. Não dá para comparar, né? Para gastar 60 milhões de euros aí em reforço, negócio completamente fora da curva. E o São Paulo, cara, gastou aí, não gastou nada, né? Só contratou jogadores aí por empréstimo, que foram os 4 que eu citei, né? Todos vieram por empréstimo e nenhum São Paulo comprou em definitivo. Por isso, a gente não tinha obrigação de se classificar, infelizmente, né? Porque os caras gastaram muito mais, dá nem para comparar. Aí, seguinte, rapaziada, olha só. Domingo tem clássico contra o Corinthians, né? E teoricamente, era para ser só a torcida do São Paulo. Olha só, matéria aqui do blog do São Paulo. Corintianos estão comprando ingressos em Brasília para o jogo de torcida única do São Paulo, sem divisão do estádio, rapaziada. Olha só isso aqui, ó. Uma notícia estarrecedora e preocupante. Torcedores do Corinthians estão comprando ingressos para assistir o jogo contra o São Paulo em Brasília, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é de torcida única, sem divisão e separação no estádio, e o pior ocorrerá se as coisas caminharem nesse sentido. Como não tem como identificar torcedores sem uniforme, o problema pode ser enorme. Exatamente, aí que tá, cara. Eu vi algumas especulações, tá? Não é confirmado, especulação, tá? Não tá confirmado isso aí, de que teria caravana do Corinthians para Brasília. Meu irmão, se tiver caravana, torcida organizada, vai dar um BO gigante isso aí, viu, cara? É só a torcida única, a torcida do São Paulo. Vai ter muitas outras cores lá? Vai, porque vai sem o uniforme do Corinthians, vai conseguir entrar. Fato. Pô, no Morumbi vai, pô. Tinha palmeirense filtrado no jogo do São Paulo, em vários jogos do São Paulo, contra o Palmeiras tem um monte de palmeirense lá, corintiano também vai, e infelizmente faz parte. Em Brasília vai um monte de corintiano sem estar uniformizado aí, vai infiltrado e vai pro jogo, ponto. Agora, se for organizada, tentar de alguma forma entrar no estádio, vai dar um BO grande. Vai dar confusão. Eu não falo nem só com a torcida do São Paulo, falo também com a polícia, né? Aí, porque não pode torcida do Corinthians. Aí, olha só isso aqui, ó. O secretário-geral de Segurança de Brasília afirmou que organizadas do Corinthians não estarão, mas não tem como impedir que torcedores avulsos entrem, né? O secretário-geral de Segurança de Brasília falou o seguinte, ó. Abre aspas para ele. Já foi falado com o presidente da Gaviões. Eles não vão vir e nós mesmos assim vamos monitorar. E nesse caso, este público é notório, que são de torcedores do São Paulo. Se houver a presença de torcedores do Corinthians no meio da torcida do São Paulo e eles se manifestarem, vão ser convidados a se retirar do estádio. Nós vamos fazer um esquema de policiamento e vai ser como pinça. Eles vão ter que ser retirados do estádio. E dependendo do ato que eles cometerem, se for um ato previsto criminalmente, eles vão ser atuados a responder por isso. Temos que ser claros com essa situação, fecha aspas, e para o secretário-geral de Segurança de Brasília, tá? Então, segundo ele aí, já foi informado para Gaviões, né, cara, que não é para eles ir, porque é torcida única, e os corintianos infiltrados que vão ter lá, sem estar com o uniforme do Corinthians, vão entrar e se arrumar confusão, né? Se descobrirem que é Corinthians infiltrado, os caras vão tirar eles de lá, né, cara? Vão tirar eles de lá, porque é uma situação bem complicada. Se for, como eu falei, caravana organizada, vai dar confusão, vai dar BO, tanto com o torcedor do São Paulo, tanto com a segurança, com os policiais, cara. Vai dar BO, é torcer para os caras não aí, pra gente não ter confusão, né? Pra gente não ter confusão, a torcida é única, tem que respeitar, cara. Quando vai jogar lá em Itaquera, a torcida é única, a torcida de São Paulo não vai? Sim, só vai torcedores do Corinthians e ponto. Agora em Brasília, não é o nosso estádio, não é mais o manda do São Paulo. Né? O manda nosso aí não é em Brasília, não é em São Paulo, porque o São Paulo tá tendo shows e mandou esse show pra Brasília, mas o manda é do São Paulo e tem que respeitar a torcida única, cara. Bom, rapaziada, informação aí do Alexander Vieira. Olha só. Luciano está incomodado no São Paulo, mas de uma maneira contagiante. Ele quer fazer o melhor e o banco de reservas não é confortável. Relação com o Zubeldia é excelente
E ele quer que o time seja cada vez mais competitivo. O incômodo do bem, nada destrutivo. Informação do Alexandre Vieira aí, cara. Eu gosto muito do Luciano, cara. E sempre quando eu achar que tem que defender ele, eu vou vir aqui defender. Quando tem que criticar, eu vou vir aqui e vou criticar, tá? Eu não acho que ele tem que ser titular absoluto, que ele é insubstituível, que ele é o cara, nada disso. Inclusive contra o Galo, quando a gente foi eliminado, né? Principalmente no jogo de ida, né? O Luciano fez os piores jogos da vida dele, se não for o pior jogo dele pelo São Paulo. Ele errou tudo que ele tentou, deu o gol lá que resultou deu a bola lá pro contra-ataque que resultou a falta e depois o gol do Galo. Foi um absurdo o Zubeldia não ter substituído o Luciano naquele jogo. Um absurdo, tá? Ele é pra ter saído no intervalo, ponto. Mas existe uma falácia, né, cara, em relação ao Luciano. Que ele não pode ir pro banco, que se ele for pro banco, ele fica fazendo biquinho, que não sei o que. O Luciano foi pro banco quando a gente tava na Copa do Brasil ano passado com o Dorival, ele foi pro banco e ficou no banco dele, quieto. Esse ano, cara, os 2 jogos contra o Botafogo, ele ficou no banco e ficou quieto, entrou no segundo tempo dos 2 jogos. Existe uma falácia que o Luciano não pode ir pro banco, ele pode ir pro banco como ele foi pro banco e tá tudo certo, cara. Inclusive, na hora que o Caleri faz o gol contra o Botafogo, o primeiro que vai abraçar o Zubeldia é o Luciano, entendeu? Ele fica incomodado de estar no banco, fique, ainda bem, Luciano, continue sempre incomodado pra você ficar no banco, tá? Tem que ter jogador que quer jogar. Óbvio que tem que ser aquele incômodo porque o cara quer jogar, mas não a chegar ao ponto de atrapalhar o elenco, atrapalhar o time, e isso ele não faz, tá? Isso ele não faz, porque não tem nenhum indício de que ele faz isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então sempre que eu tenho que achar que tem que defender ele, vou defender, e quando tem que criticar como foi contra o Galo, eu vou criticar. Aí ele é um jogador muito importante, artilheiro do São Paulo na temporada, e entrou contra o Botafogo. Ele entrou bem, né, cara? O pênalti que teve nas cobranças de pênalti, ele foi lá, fez o gol dele. No tempo normal, ele que deu a bola pro Caleri, perdeu o gol na cara do gol sem goleiro, né? Foi um cruzamento do Luciano, entendeu? Um jogador muito importante pro São Paulo. E quando tem que ficar no banco, ele fica no banco e ponto, acabou como tem que ficar. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.